Graças e paz, irmãos. Beleza. Vamos orar mais uma vez para o Senhor abençoar a palavra. Senhor querido, Senhor, obrigado pelo fato do Senhor estar conosco, Senhor, e falar ao nosso coração. Senhor, nós queremos ter ouvidos ao que o Senhor diz à igreja. Senhor, nos traga entendimento nas Escrituras. Senhor, nos traga determinação para cumprirmos a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por nos preparar todas as coisas que nos conduzem à vida e ao viver piedoso. Obrigado, Pai, por ter nos dado filho. Obrigado, Senhor, por ter nos dado também o Espírito Santo. Não nos falta perdão para recomeçarmos sempre. Senhor, não nos falta poder para vencermos e triunfarmos sobre o velho homem, Senhor, sobre toda a escravidão do pecado, nos tornando livres para sermos como Cristo é e cumprirmos o Teu propósito. Obrigado, Senhor. Obrigado. Abra-nos os olhos, Senhor. Ajuda-nos a ver as coisas espirituais e a vivermos, Senhor, motivados pelo Teu Espírito. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor. Muito boa, contente com a maneira como o Senhor está nos dirigindo, né? Pelas reflexões que o Josiano fica provocando nos irmãos, pelo testemunho do Alvani. Graças a Deus por tudo isso. O Senhor realmente nos provê o que precisamos para sermos verdadeiramente espirituais. Bom, irmãos, voltando ao texto, então, o nosso ponto de partida é Efésios 5, de 15 ao 21, que nos dá princípios básicos de como nos conduzirmos na vida cristã. O diabo atenta contra essas coisas, irmãos, o tempo todo, confundindo a doutrina, levando a pregações equivocadas. E se a doutrina não está errada, a doutrina está certa, somos bem instruídos na verdade, então o maligno vai atacar a nossa mente, para não compreendermos a verdade. O Senhor Jesus disse uma frase que até o Bolsonaro disse 1000 vezes na campanha dele: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse versículo está em alta. E de fato, irmãos, esse versículo é chave. Essa passagem é chave. Só que o versículo, a passagem, ou seja, o contexto ali não é só conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há condições para conhecermos a verdade. Abram lá em João 8, em João capítulo 8, que é uma outra maneira de nós vermos esses versículos aqui de Efésios.
Eu aprecio demais o texto bíblico, irmãos. O texto bíblico é tão rico, tão precioso. Apesar de não haver vírgula no grego original, muito menos no hebraico, o tradutor coloca as suas vírgulas, né? E até as vírgulas fazem sentido quando a tradução é inspirada. Então, no capítulo 8, versículo 28, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, falando da sua crucificação, então sabereis que eu sou. Que coisa solene. Os irmãos sabem que essa expressão eu sou foi o que Deus falou a Moisés a respeito daquele que o estava enviando. É o significado do nome Yahvé, ou Jeová, que para os judeus era um nome sagradíssimo. Não existe essa palavra, né? Mas era um nome que eles tinham na mais alta conta, que temiam até falar. Então eles preferiam usar a palavra Adonais para se referir a Deus, que é Senhor, a dizer Yahvé. E aqui o Senhor disse exatamente isso. E na minha versão aqui, da Revista Atualizada da Sociedade Bíblica, o tradutor colocou eu sou em letras maiúsculas, reconhecendo que de fato o Senhor é Jeová. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Irmãos, uma das tônicas de João, quando ele escreve o seu Evangelho, é mostrar a submissão de Jesus. E essa aqui é uma das vezes que ele fala que tudo que ele fazia, ele não fazia por motivação própria. Ele fazia apenas o que viu no Pai. Ele só falava o que ouviu do Pai. Ele só cumpria a ordem de uma maneira extraordinariamente perfeita. Por isso ele se tornou o Cordeiro de Deus, apto a retirar o pecado de cima de nós. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Puxa, ele era Deus. Jesus é Deus. De uma maneira surpreendente, o incrédulo Tomé reconheceu isso quando o Senhor disse: vai, Tomé, toca, vai. Você só entende as coisas que você toca. Então toca aqui na minha ferida. Aí Tomé, arrependido, extremamente reverente, quebrantado, ele diz: meu Senhor, meu Deus. Como é que pode ter saído da incredulidade assim, no estalar de dedos? Vai, Tomé, pronto. Você não crê no que as mulheres dizem. Olha a força das mulheres. Não crê no que os 10 já disseram para você. Não crê nos 2 lá do caminho de amor. Não crê em nada, filho. Você ainda afronta todo mundo. As mulheres, os 2, os 10. Nós somos desse jeito assim. Então vai, vem, coloca o dedo. Puxa, mas ali ele se quebrantou. Esse homem duro chegou a afirmar essas coisas. Eu só posso crer se ver e tocar as suas feridas. E o Senhor tão gentilmente falou: olha, eu mandava passear, mas Jesus não é como eu, graças a Deus. Ah, você não quer crer, vá para o inferno. Mas Jesus falou: não está bom, se essa é a condição, vem, Tomé, põe o dedo. E ali Tomé afirmou: meu Senhor, meu Deus. Que afirmativa, né?
Meu Deus, nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ele é Deus, Jesus é Deus, irmãos. Mas ele tem um Deus, que Paulo gosta de dizer, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai não é só Pai, o Pai é Deus, que significa que o Pai é Deus. O que é ser Deus? Parece que... Oi? Fala, me ajuda aí. Hã? Adorado. Então, mas mesmo o conceito de adoração ainda é vago. Do lado prático, o que é adorar? É submeter-se completamente. O Pai procura verdadeiros adoradores. E a turma pensa que é cantar, pensa que é ensaiar coral, pensa que é cantar louvores. Inclui isso, mas está tão longe de ser só isso. Quem são os verdadeiros adoradores que o Pai está procurando, ansioso? Ele está procurando, não é? Procurar pressupõe o quê? Que não está fácil de achar. Se eu quero um copo, eu não preciso procurar um copo, eu sei onde tem copo lá. Eu vou lá na cozinha, tem um negócio ali, pendura, põe o copo assim, ó, ali. A gente procura o que perde. Procura o que perde, porque você não sabe onde está. E o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Então, irmãos, eu entendo que verdadeiro adorador passa necessariamente pela ideia de submissão completa. Jesus é um verdadeiro adorador do Pai. Ele se submete, ele não faz o que lhe vai pela cabeça, e ele é Deus. Mas ele tem um Deus. Olha que mistério, irmãos. Ele é Deus, mas ele tem um Deus. E parece que Pedro também usa essa expressão, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos avançar aqui, 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Irmãos, aquilo que Paulo está dizendo lá em Efésios, que nós vamos voltar a ver de novo, já bati bastante, fala de uma submissão completa sobre o nosso andar com o Senhor. E aqui o Senhor mesmo é exemplo do que é ser um verdadeiro adorador. Ele nos é o exemplo de como dignificar o Pai. E o que ele recebe do Pai em troca? É que o Pai está sempre com ele. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Deus não diz assim, ó, é isso que eu quero de você, se vira aí agora, irmão. Agora vai e faz o que eu estou mandando. Não, ele vai junto. Ele vai junto. Ele é o poder para lhe sermos obedientes. Ele não pede para nós sermos obedientes sem nos dar o poder para sermos obedientes. Por isso que ele vai nos julgar, irmãos. Lembra do que disse o servo de um talento? Quando ele foi colocado diante do Senhor? Lembra dos dizeres de um talento? Irmão, que conversa é aquela? O de 5 saiu e trouxe mais 5. O de 2 saiu e trouxe mais 2. E foram chamados de servos bons e fiéis. E recebam o galardão. Entrem no gozo do seu Senhor. E o que diz o servo de um talento? Senhor. É que nem o Lula, né? Diante do juiz. Contestador, boca dura.
Ele reclamava do muro, agora pegou uma mulher que mandou ele calar a boca na abertura. Vai lá com os atrevimentos dele, cala a boca, você e o advogado também. Não te dei a palavra ainda, fica quieto aí. Eles vão ter saudade do muro. Irmãos, isso são exemplos do mundo que revela, de certa maneira, a nossa postura também. O Senhor te pede e Ele te dá o poder, e mais ainda, irmãos, Ele te dá o perdão se você falhar. O que está faltando, irmãos? Então vamos continuar aqui. Ele está comigo, não me deixou só. O Senhor não nos deixa só. Apesar de em alguns momentos a sensação de solidão e de abandono de Deus é tão forte, não é? Isso é um dardo inflamado do maligno a ser apagado, irmãos. Deus nunca nos deixa só. Mas o diabo tem esse poder de manipular os nossos sentimentos e nos dar uma sensação de abandono. Parece que Deus não faz nenhum sentido para nós e que eu estou sozinho. Acredito que todos nós já passamos por isso. Mas essa não é a verdade. A verdade é que Deus jamais nos deixa só. Se nós nos determinamos a lhe ser agradável, fazer a sua vontade, o Senhor está tão empenhado, irmãos. Mas temos que aprender a ter fé. Voltando aos exemplos de ontem, Jesus estava no barco. Estava no barco, no primeiro caso. Ele estava dormindo. Isso significa que ele estava desligado, não vigilante? Não, ele dorme. Então deita com ele e dorme junto também. O Senhor não nos deixa, o Senhor está conosco. Mas o Senhor lhe censura a falta de fé. Então o que falta, o que é fé? As coisas sobrenaturais, as coisas relativas a Deus, nos chegam pela palavra. Mas Deus é invisível, o Espírito Santo é invisível. E Paulo então tira lá de Abacuque aquele versículo praticamente perdido lá: o justo viverá por fé. Essa é uma chave tão grande, irmãos. O justo precisa de fé. Ele não vive pelo que vê. Ele não vive pelo que aceita como razoável. Ele não vive pelo que lhe vai pela mente. Ele não vive com os seus próprios sentimentos. Ele não confia em nada disso. Ele confia na palavra. E tantas vezes o que vai pela mente, e eu chamo isso de dardo inflamado do maligno, é para negar a palavra. Mas fica claro ali na mente, o que o Senhor diz é isso. O que eu estou pensando e sentindo é o assado. Eu vou ficar com o que a palavra diz. Mas me ajuda, Senhor. Me ajuda na minha falta de fé. E esse é outro exemplo que eu acho que quem convive comigo já não aguenta mais ouvir eu falar. Mas eu tenho que falar, que para mim é uma grande saída. É a conversa do pai do menino endemoniado com Jesus. Jesus desce do monte da transfiguração, chega lá embaixo, o que tem? Os discípulos, os 9, né, porque ele foi com 3 lá para cima, os 9 apanhando para expulsar um demônio. O demônio não sai. E eles já sabiam como expulsar demônio, mas esse não sai. O demônio não sai, o menino estribucha, o pai desesperado, e tinha ali uns escribas para tirar um sarrinho na cara deles. O pior de tudo não era o demônio, irmão. Era aqueles escribas. Quer dizer, para mim é isso. Vai, ó. Discípulo de Jesus, vai. Tira o demônio aí, Deus. Sempre tem um para tripudiar os nossos fracassos, né, irmãos? Mas esse era o quadro. E Jesus chega. Ah, isso é tão legal, isso é tão maravilhoso.
Jesus chegou. Escribas zombando, demônio fazendo o menino rolar, o pai desesperado, os discípulos sem saber o que fazer. Jesus chegou. O que está acontecendo? E o pai do menino desesperado: Senhor, eu trouxe meu filho para que seus discípulos o curassem, mas eles não podem fazer nada. Se tu podes, fazes alguma coisa. Irmãos, naquela situação aflitiva, Jesus parou e disse: se eu posso, não, vamos parar um pouquinho, deixa o menino estribuchando aí, não tem problema não, deixa. Tem um problema maior aqui do que o menino endemoniado. E eu vou aproveitar para ensinar. Se eu posso, o que Jesus disse? Tudo é possível ao que crê. O problema não está comigo. Eu posso, mas eu não trabalho sem fé. Eu preciso de que alguém creia. Eu posso fazer o que eu quero. Eu posso apagar o sol agora. Mas o critério divino é que alguns creiam. O justo vive por fé. O problema não está comigo. O problema está em vocês. Está em você, pai, que não crê. E está principalmente em vocês, discípulos. Será que foi assim que ele falou? Geração incrédula, perversa. Até quando vou estar convosco? Até quando vos suportarei? Falou assim com os discípulos, irmãos. Ainda bem que eu não estava lá. Mas parece que eu ouço ainda a ira de Jesus contra os seus discípulos incrédulos. Ou será que foi assim? Ô geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Como é que os irmãos acham que Jesus falou? Na primeira versão ou nessa segunda? O que os irmãos acham? Jesus é tão bom, irmão, ele é tão amável, mas naquela hora, com que tom ele falou aquelas palavras? Nós temos as palavras, não temos o tom. Não diz lá se ele está virado ou mansamente falou. Então fica por conta de nós imaginarmos. Traz o menino aqui, sai e não volta mais. O critério é que o demônio volta, não é? O demônio sai, anda por lugares e não tem onde ficar. Ele volta, e se encontrar a casa limpa e adornada, ele traz outros 7 piores do que ele, que estão aí perdidão também. Esse é o critério, essa é a regra. Mas ali o Senhor parece que quebrou a regra. Sai e não volta mais. Os demônios não deviam ter deixado Jesus nervoso. Se bem que eu não posso dizer que Jesus estava nervoso. Bom, o demônio joga o moleque no chão, o menino é dado até como morto, tal a violência com que o demônio deixou. Deram o menino para o morto, mas Jesus foi lá, talvez tenha morrido mesmo, talvez, pegou o menino pela mão e entregou o menino são para o pai. Então essa história tem muitas lições ali, expõe demais a nossa realidade. Depois que passou aquele tumulto todo, no interior da casa, para onde eles foram, os discípulos chegaram humildemente ao Senhor. Humildade, irmãos, a chave é sempre a humildade. Errou, seja humilde. Vai, fala, Senhor, perdoa, me ensina onde que eu falhei. O que está faltando em mim, Senhor? Fala comigo. O Senhor sempre fala, irmãos.
Se há uma moeda com a qual a gente compra as coisas de Deus, é a humildade. E o Senhor disse: vocês não expulsaram? De novo ele veio com o tal do oligopistes. Vocês não expulsaram por causa da pequenez da vossa fé. Faltou fé, gente. Vai orar e vai jejuar. Por que precisa jejuar? Será que é por causa do tamanho dos demônios? É por causa da falta de fé. Então, irmãos, precisamos de humildade, precisamos de fé, precisamos de obediência. São palavras-chave do cristianismo, são palavras-chave da verdade. Se nós queremos viver uma fé que não para, uma fé que Paulo chama de inabalável, aquela fé de Efésios capítulo 6, revestivos, portanto, de toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau, vencer tudo e permanecer inabalável. Sabe que Paulo delirou ali? É demais isso. Resistir, vencer tudo e permanecer inabalável. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé, ele apaga todos. Todos são todos, irmãos. Então nós temos que aprender esses conceitos básicos e humildemente diante do Senhor reconhecer que nós temos problemas. Os discípulos foram muito humildemente. Eu gosto de imaginar os ambientes bíblicos, sabe? Eu acho que é bom isso, né? Eu sou diretor do meu próprio filme, então como é que foi isso? Então eu monto o cenário, eu imagino Jesus nervoso ou calmo. E há duas situações desse caso. O pai responde para Jesus depois que Jesus diz: tudo é possível que crê. O que o pai respondeu? Ele disse uma coisa antes: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Irmão, nós estamos aqui porque nós cremos, não é? Então nós não estamos na estaca zero, mas falta muito. Tem coisas, tem demônios que não vão sair com essa fezinha que nós temos aqui, não. Então o que Jesus mandou fazer? Vai orar, vai jejuar, se recolhe, a fé tem que aumentar. Tudo no Senhor, irmãos, tudo tem solução. Satanás tem solução. O poder de Satanás, a grandeza de Satanás, o medo que ele põe, a sua habilidade tentadora, tudo tem jeito, irmãos. Mas a fé tem que aumentar, a humildade tem que aumentar. Ajuda-me na minha falta de fé. Poxa, Jesus gostou. Puxa, está humilde. Está certo? Então traz o menino aqui, eu vou expulsar esse demônio. Os discípulos tiveram humildade. Então, irmãos, nós não temos como correr desses princípios fundamentais: humildade, fé, obediência. Obediência aqui é a palavra. Bom, então vamos continuar aqui. Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Isso é tão confortador, irmãos, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Obediência. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. E ao que parece, no fim do que Jesus falou, eles descreram tudo e queriam matar Jesus. É surpreendente essa situação que vai se seguir a essas palavras.
Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade. Tem um E aí, irmãos. Um E que vincula o conhecereis a verdade e a verdade nos libertará a certas condições. Como que eu conheço a verdade, irmãos? O que Jesus disse? Permanecer na palavra. Irmãos, permanecer na palavra requer essas coisas que eu falei: humildade, fé, obediência. Fica aí, não corre dela não. Você vai fracassar uma vez, duas vezes, três vezes, mas não vai embora. Fica aí, tem sangue, tem perdão. E de persistirmos em ficar. E nós persistimos, irmãos, e não desistindo por causa da quantidade de falhas, de erros. Não corre, fica aí. Se permanecerdes na minha palavra, não foge da escola. Não foge da escola, fica na escola. Fica na escola. Você vai tomar uma reprovação atrás da outra, mas não vai embora. Fica aí, uma hora você passa. Se ficar, vai conhecer a verdade. Então, irmãos, conhecer a verdade é uma questão de eu permanecer. E ainda há uma segunda coisa que ele diz: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então nós já temos dito que havia pelo menos duas pessoas, dois tipos de pessoas entre os que seguiam Jesus, ou que se simpatizavam com Jesus. Um eram os discípulos e outro eram as multidões. As multidões queriam os milagres, os discípulos queriam o ensino. O que queria o milagre vinha, recebia o milagre e ia embora agradecido. Os discípulos é aqueles que ficavam para aprender. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. Fica aí, Jean, não vai embora não. Fica firme. Não vai embora não, hein? Vai ter uns combos ainda aí. Mas não vai embora não. Fica aí. Humilde, reconhecendo, falta fé e se esforçando na obediência. E a verdade, irmãos, então, quando nós atendemos as condições para conhecê-la, ela vem e liberta. Vamos voltar lá para Efésios. Efésios capítulo 5. Eu só vou ler. Portanto, versículo 15: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Fica na escola de Jesus. Se for reprovado, continua ali. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Procurai compreender a vontade do Senhor. Procurai compreender a vontade do Senhor. Não querer compreender a vontade do Senhor é a maior insensatez que nós podemos conscientemente assumir, irmãos. Irmãos, conhecer a vontade do Senhor vai colocar muitas restrições à minha própria vontade. Mas tudo isso vai ser o quê? Libertador. Libertador. A minha vontade está contaminada com os desígnios malignos. O que eu falei ontem? Eu não tinha programado para dizer aquilo não, viu, irmãos? Para conduzir do jeito que eu conduzi ontem. Na verdade, eu tentei preparar algo e não consegui, não vinha nada. Então, eu só fiquei lendo o texto para procurar entender o texto e deixei por conta do Espírito Santo.
saiu aqui. O Josiano hoje fazendo as perguntas aqui, o que eu percebo? As irmãs estavam muito claras do que eu falei. Por quê? Porque é o anseio que está no coração delas. Nós precisamos desse tipo de macho. Recebe aí, varão. Então elas não têm problema, porque isso já está no coração delas, o que está na palavra. Mas os irmãos demonstraram muita dificuldade em explicar. Sabe por quê, irmãos? Porque a mente nossa já está ocupada por outros conceitos. Nós estamos mal formados. Tem que tirar, tem que se esvaziar do fútil procedimento que nossos pais nos legaram, que a escola comunista, esquerdista, pervertida colocou dentro de nós. Estamos cheios de valores mundanos que ainda estão ali, salvando a nossa alma da cruz, impedindo que a nossa alma não vá para a cruz. Então nós estamos cheios de coisas que tem que sair. Nós temos que reconhecer, estamos cheios do mundo, e a palavra não entra aonde o mundo já entrou. Mas se formos humildes e falar: Senhor, está certo, me faça de novo, me faça conhecer a verdade, me faça conhecer a verdade, porque fora da verdade, irmãos, nós só temos corrupção, só temos o que nos danifica, só tem o que nos faz permanecer escravos do pecado, como em Romanos 5:6. Paulo usa essa expressão, escravos do pecado. Mas ele tem outra expressão maravilhosa, que é viver em novidade de vida. O que é novidade, irmãos? Sai do que é velho, sai do fútil procedimento que você aprendeu com seus pais. Mas, irmãos, você está falando mal do meu pai? Não, ele foi um bom pai, só que ele está cego, ele não te ensinou a verdade, se você não entendeu o que foi dito ontem. A gente faz o que é melhor pelos filhos, mas eu tenho que reconhecer que eu falhei em vários pontos. Fiz tudo para fazer conforme a verdade, mas ainda falhei. E nós temos que reconhecer que nós nos enchemos e nos formamos e nos deformamos porque não somos formados com a verdade. Então, irmãos, o velho sempre tem que sair. Paulo fala em andarmos em novidade de vida. O que é isso, irmãos? Sai o velho, entra o novo. Sai o velho, entra o novo. Sai o engano. Sai o engano. Porque aquela conversa de João, lá em Romanos 8, vai terminar, vai culminar com Jesus dizendo o quê? O pai de vocês não é Abraão. O pai de vocês muito menos é Deus. O pai de vocês é diabo. Ele erra desde o começo, que é o que significa o pecado. Ele erra o alvo desde o começo. E o que vocês querem é atender aos desejos dele. Irmãos, essa é a nossa condição. Sairmos dessa paternidade maligna que nos contamina, que nos enche tão sutilmente do engano, e irmos para a esfera da verdade. Na verdade, irmão, nós temos liberdade. Liberdade. E quando fala de liberdade, o conceito que eu tenho de liberdade é a de Paulo em 2 Coríntios capítulo 3. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Que liberdade é essa? Vamos abrir, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 3. Já está mais batido que
Que carne ruim, tem que bater, né, para ver se... Mas nós temos que entender isso. Paulo falando sobre o ministério do Espírito. Como nós precisamos entender o ministério do Espírito, irmãos. Entendermos para ser por ele liberto e para servirmos a Deus no ministério do Espírito. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí vai dizer que tipo de liberdade o Espírito nos traz. E todos nós, com o rosto desvendado, precisamos tirar o véu do rosto, irmãos. Descobrir o rosto, contemplando. A palavra aqui é um pouco diferente, a palavra refletindo como um espelho. Mas eu reflito, eu preciso contemplar o espelho, né? E todos nós com o rosto desvendado, sem barreira, humildes, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Irmãos, não existe nada mais libertador. Não é isso que eu quero dizer. A nossa libertação, ela se consuma na transformação. Na transformação. O Espírito nos liberta nos transformando. Transformar. Mudar de forma. Qual que é a palavra grega mesmo? Metamorfose. Metamorfose, é isso aí. Então, em Romanos 8 fala de nós sermos conformados à imagem de Cristo. Mas essa conformação à imagem de Cristo é uma transformação. O que é trans? Sair de uma forma para outra forma. Como é que eu assumo a forma de Cristo? Deixando uma velha forma. Não tem como eu ser conformado a Cristo se eu não tiver se eu não quiser abandonar algo a que eu já estou formado. Eu já tenho a forma do que é errado, irmãos. O mal nós já temos. Como se diz, né? Não, vai, tenta. O não já existe. Quem sabe surge um sim. Então, irmãos, o mal nós já temos. A forma do mal nós já temos. A nossa mente já está moldada ao engano. Mas se formos ao Senhor, o engano sai. E a forma do engano sai junto. Conheço a verdade. E eu passo a ser moldado na verdade. E é aí que Cristo é formado em mim. Então Paulo está nos dizendo aqui que o Espírito do Senhor quer nos levar a um tipo de contemplação. Por isso que nós estamos insistindo tanto com os irmãos. Tem que ter tempo a sós com Deus. Tem que ter. Se você não consegue, pede, Senhor, me ajuda a parar um tempo. Em oração, na palavra. Entra no teu quarto, fecha a porta. Derrama ali ao Senhor as tuas angústias. Pede para o Senhor falar com você. Tenha a leitura da palavra em oração nesse tempo. Mas sem filho, sem celular, sem marido, sem esposa. Como o Alvani prega, ninguém entra, ninguém sai. É assim, Regina? Ele está firme nisso. Tá, que bom. Foi assim que o Alvani falou. Eu entro no meu quarto. Ali ninguém entra. E ninguém sai.
até terminar o tempo. Não entra Regina, não entra Adriel, não entra cachorro, não entra celular. E ele não sai, fica lá. Eu e Deus. Irmão, mas eu não consigo orar, minha cabeça fica ali. Fala, Senhor, me ajuda. Seja humilde. Fala, Senhor, eu quero orar, mas eu não consigo orar. Mas fica ali, meia hora, cronometra ali, ó. Não leva o cronômetro no celular, não. O celular vai tocar. Não, deixa ele para fora. Pega o relógio, fala, Senhor, meia hora. Eu vou aqui. O Espírito vai te ajudar, irmãos. Ele está mais interessado em te ajudar do que você ser ajudado. Nós precisamos conhecer o poder do Espírito Santo, conhecer o amor do Espírito Santo, conhecer o empenho que o Espírito Santo tem em querer produzir em nós essa transformação. A glória do Senhor, contemplando a glória do Senhor. Como é que eu contemplo a glória do Senhor? Em um êxtase? Não, irmãos, o justo vive pela fé. Às vezes vai ser muito bom, você vai até chorar, você vai falar em língua, quem sabe, sei lá o que vai acontecer lá dentro. Mas no geral não conta com isso. Mas conta com uma coisa: paz. Paz. A mente posta no Espírito é vida e paz. Não fique ansioso, mas ore, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, ela vai vir e guardar a sua mente e coração em Cristo. O que nós temos que esperar é paz. Paz. E nessa paz que o Senhor vai produzir em nós, às vezes nós não precisamos dela porque ela já está em nós. E também não queira orar só quando você perde a paz, porque aí vai ser duro orar. Faça disso uma coisa disciplinada. Separa um tempo, se possível todo dia. Entra no teu quarto, tranca a porta, fala, Senhor, agora sou eu e ti. Eu não tenho o que falar, eu não tenho o que orar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Senhor, me ajuda. O Espírito Santo vai te ajudar. Fica ali, luta com o Senhor. Luta com o Senhor. Luta com o Senhor. Luta, fala, eu quero, Senhor, eu quero. Fala, mas você quer mesmo? Sim. Rapaz, é impressionante essa história de Jacó, né? Jacó, depois que ele lutou com aquele anjo, aquele fato tão misterioso, né? Do Val de Jaboque. Jacó saiu de casa uma pessoa, mas já na saída o Senhor mostrou algo tão maravilhoso para ele. Mostrou Betel. Naquela noite fora de casa, filhinho da mamãe, ele não era filhinho da mamãe, protegido da mamãe, não teve leite quentinho, não teve cama arrumada, agora ele está fugindo do irmão dele que quer arrancar a cabeça do pescoço. E agora ele está no deserto, dormindo no deserto. O menino era rico, irmãos. Ele era filho de Isaac era filho de Abraão, eles eram homens ricos. Abraão uma vez foi para a guerra com 318 nascidos na casa dele. O acampamento dele não era ele, a mulher dele, o que Mastraia, não, ele era rico. Mas pensa num cara rico, era uma cidadezinha, assim, nômade, homem rico. Isaac herdou aquilo, e Jacó foi criado ali, nas mordomias do pai rico, da mãe rica, paparicado, e agora ele está no deserto sozinho, fugindo para não morrer. Olha que virada, irmãos, olha que virada. Ele quis tanto o direito de primogenitura, agora ele tem. E está na rua da amargura. Falei, nossa, acho que eu fiz uma besteira. Mas o Senhor apareceu para ele naquela noite, irmãos. E ele viu uma visão maravilhosa. Ele viu uma escada.
que ligava a terra ao céu, e os anjos do Senhor subiam e desciam. E ele acordou de manhã e falou: puxa, esse lugar aqui é a porta do céu, é a casa de Deus. Eu não sabia nada disso, eu não sabia nada disso. Ele ambicionou tanto o direito de primogenitura, né, que é um assunto particular, né, tem a ver com querer a Deus. Não só a herança do pai, mas tem a ver com a herança que Deus passou de Abraão para Isaac, de Isaac principalmente entrar na linhagem do Messias. Essa coisa estava na mão do Esaú. E ele, quando ele fala, e eu não sabia, ele falou: nossa, eu não sabia no que eu estava me metendo quando eu tomei esse negócio do meu irmão. Mas agora eu estou impressionado. Uma escada. Mas ele ainda tinha que subir essa escada, irmãos. E parece que quanto? 21 anos depois, na casa do Labão, aí ele foi aprender o que é enganar e ser enganado, que é ser explorado. O nome dele, Jacó, quer dizer suplantador, espertalhão. E agora ele caiu na mão de um espertalhão muito maior do que ele, que arrancou dele o couro. Mas Deus era com Jacó, e agora ele volta para casa, disposto a pedir perdão para o irmão. Só que ele volta com 2 mulheres e um acampamento grande, filhos. E num determinado momento, nessa viagem de volta, ele encontra esse anjo, que é uma figura teofânica, né? É o próprio Jesus, né? Uma coisa misteriosa. Ele vai lutar com esse anjo. Lutar não é conversar, não. E eles ficam ali lutando. A vontade de abrir, a gente vê com calma essa passagem, né? Mas não tem tempo, já tenho que parar. Eu nem falei o que eu queria falar sobre servos e senhores. Isso aqui nós temos que aprender fundamentos, irmãos. Fundamentos, nossos fundamentos ainda estão muito fracos. Sabe aquele jogador que chega lá no time, todo mundo, ó, o rapaz aí promete, aí o treinador fala: chuta a bola. Ele chuta e fala: ih, rapaz, cabeceia, ele cabeceia, ih, rapaz, mata no peito, ih, rapaz. Aí tem que treinar fundamento. A fé cristã é assim, irmãos. Começa pelos fundamentos, e o fundamento é humildade. O primeiro é humildade, humildade, humildade. Para reconhecer quem eu sou e para reconhecer quem é Deus. Segundo é fé. Terceiro é obediência. Pronto, aprendeu o que é humildade, aprendeu o que é fé, agora se dispõe a obedecer, porque a luta vai ser grande. E o fato é que está o Jacó ali, eles lutam, a madrugada, não sei quanto tempo, mas o sol começa a nascer e o anjo fala assim: ó, acabou a luta, eu tenho que ir embora. Eu falo: não, vai não, você tem que me abençoar. Mas eu tenho que ir embora. Não, você vai me abençoar. E ele recebeu a bênção. O anjo deu um golpe nele, feriu a coxa. E o Senhor, quem ganhou a luta? A luta, quem ganhou? Sem dúvida foi o anjo, né? Mas o Senhor fala assim: tá bom, eu vou mudar teu nome. Você não vai mais chamar safado, que Jacó quer dizer safado. Vou mudar o teu nome de safado. Ainda bem que nós não somos, né, irmão? Graças a Deus, nós não somos Jacó, né? Nós não somos safados, não. Não somos um pouco. Jacó foi muito melhor que nós, irmãos. Estamos com muita mais safadeza com Deus do que Jacó. Mas tudo bem, vamos avançar. E o Senhor falou: olha, você vai chamar Israel, que você lutou com Deus e ganhou. Como é que se explica? Quem ganhou a luta? Ali, o MMA. O juiz daria vitória para quem? Para o anjo ou para Jacó? Jacó está lá caidão, com a perna ferida, não levanta mais, vai mancar para o resto da vida.
Mas o vencedor diz: você venceu. Irmãos, eu não sei como entender claramente isso, mas para que tem Deus fala: vem para o pau, vem, eu vou falar quem é você, vem, eu vou te bater, vem. Se você não fugir da luta e ficar estiradão lá no chão, o senhor fala: ganhou, menino. Você ganha se perder. Que derrota gloriosa, irmãos. Isso muda o nome. Mudar o nome significa muda a essência da pessoa. Quando fala no nome, fala na própria pessoa, no seu caráter, no seu perfil, no que a pessoa é. Mudar o nome significa: você não é mais safado, você é aquele que prevaleceu. E nós não podemos desistir disso nunca. Ah, Deus, amém. Deu meio-dia, irmãos. E eu vou parar por aqui. Só vou dizer que, com relação a ser servo, a ser escravo, a palavra aqui não é só servo, um empregado com carteira assinada e direitos trabalhistas. Aqui é um escravo. E Paulo fala para o escravo ter uma nobreza tão grande com o seu Senhor. E Pedro ainda fala: olha, é para ser obediente, hein? E não é só com aqueles senhores cordatos e bons, mas com o perverso também, seja obediente. Como é que isso entra na nossa cabeça, irmãos? E qual que é o segredo que Paulo dá? Vamos ler lá e a gente encerra. Capítulo 6. Versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne. E ali, irmãos, era questão de escravidão, não é empregado. Nós ainda estamos numa situação confortável com os nossos patrões. Lá não tinha ir embora, não. Dá minhas contas aí que eu quero ir embora. Você quer ir embora? Então deixa eu te matar antes de você ir embora. Era assim naquele tempo. E a gente vai lendo os registros da história, como as coisas eram cruéis naquela época. O fato é que parte considerável do Império Romano, já ouvi falar em 30, já ouvi falar em 40, até 50% do Império era escravos, irmãos. Vocês já viram alguma coisa? E como é que fazia o escravo que se converteu agora? Estou livre em Cristo, vou fugir da casa do meu Senhor. Não pode. Quem fez isso voltou. Quem fez isso? Onésimo, não foi? Volta lá. Fugiu e foi cair na prisão com Paulo. Paulo falou: volta lá. Quem pode suportar isso, irmãos? Então nós temos que transcender na verdade. Temos que transcender na verdade. Ser libertos na verdade. Então vamos lá. Segundo, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Agora vem o segredo: como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer servo, quer livre. Esse é um princípio. Quem faz coisa boa, recebe coisa boa. Não é dos homens, é do Senhor. O servo não vai receber liberdade. Esse servo aqui, no tempo de Paulo, por fazer a coisa boa, quem sabe não vai receber nem elogio, quem sabe vai receber ainda uma grosseria.
mas do Senhor ele vai receber coisa boa. Então quem vive para esse mundo não vai ver isso. Mas quem vive nesse mundo para aquela coisa celestial que Jacó viu, estiver disposto a subir aquela escada, vai receber coisa do Senhor, vai receber consolação do Senhor, vai receber luz do Senhor, vai receber paz e alegria do Senhor, e vai matar o Senhor perverso de inveja. Fala, puxa vida, eu tenho tanto, oprimo tanto, e o meu servo oprimido é tão alegre, e eu não consigo ter a alegria que ele tem. O escravo promoveu aquele capitão, ele via que ele era mais livre do que aquele escravo, porque o escravo era mais livre do que ele. Amém. O cristão, irmãos, ele vive para o que é espiritual, ele é chamado para o que é celestial, e há uma palavra perversa no meio dos cristãos, dizendo que Deus vai te encher de sucesso terreno. Onde tem isso na Bíblia, irmãos? O Senhor pode nos dar sucesso terreno, sim, mas Deus não está comprometido em nos dar sucesso terreno. Ele está comprometido a nos dar coisas celestiais. É isso que nós queremos? Eu me nego a pregar qualquer outra coisa, irmãos. Já fui muito tentado a pregar prosperidade, para pôr os irmãos para cima, mas o Senhor me corrigiu logo. Falou, olha, não só você não vai pôr os irmãos para cima, mas você vai cair junto com eles. A nossa esperança, irmãos, é o chamamento celestial. Amém. E é lá, e atendendo, irmãos, ao que é celestial, ao que é espiritual, que nós vamos ter o que de fato queremos. O que eu quero? O que o ser humano quer? Por que ele se embriaga com vinho? Ele quer alguma coisa que o mundo não dá, e eu não estou conseguindo chegar onde eu quero, então eu vou encher a cara. Eu preciso de estar um pouco alcoolizado. Tem uma palavra que está me fugindo agora. É uma palavra assim bastante intelectualizada para falar sobre o efeito do álcool. Inebriante, é isso? Não sei, não vou lembrar agora. Mas não é um estado de embriaguez de alguém que está totalmente descoordenado. Não, é uma sensação de bem-estar. Talvez seja um primeiro estágio da embriaguez. Se pudesse, parava ali, mas vai tomar todas. Mas ele quer se desligar do mundo e ter sensações boas. Mas é isso que o Espírito nos dá. Por isso que Paulo compara o encher do Espírito com o estado de embriaguez. O vinho é o que Satanás põe, ó, se satisfaz aí, ó. Vai, pega. Quando eu me converti, eu estava bebendo, não muito, mas estava começando uma carreira de beber. E fumava. Mas especialmente, irmãos, o cigarro me dava um efeito tão gozado. Eu não ficava alucinado, era cigarro comum, não era maconha, nada. Mas aquilo me dava uma sensação interior, irmãos. Era por isso que eu fumava. Então eu gostava de entrar num quarto escuro, tinha um gravadorzinho, falando em 72, 73, 1972, 1973, botava o gravadorzinho, uma fita lá, um sambinha canção, que era um tipo de música que tinha na época, um sambinha assim, bem pensado, né? Uma batidinha de bossa nova, fino da fossa, é isso aí. Apagava a luz, acendia o cigarro, você só viu a brasa do cigarro. Não curtia aquilo, irmãos.
Curtir. O homem procura satisfação, irmãos. E Deus colocou no homem esse buscar satisfação. E colocou a si mesmo como objeto de satisfação do homem. Não é bebida, não é cigarro, não é droga, e também não é sucesso, e também não é prestígio. As pessoas vão correndo atrás e na hora que alcança, chegam no que Salomão diz, correu atrás do vento. Cheguei, o que você tem na mão? Nada. Esse anseio, Jesus chama de sede. E ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso, irmãos, fala do encher do Espírito. E é nesse encher do Espírito, irmãos, que os irmãos vão se tornar esse maridão. Queria falar um pouquinho sobre a submissão da esposa, mas não vai ter tempo. À noite o Gerson vai compartilhar com a gente, ele vai vir. Outra oportunidade a gente compartilha. O Senhor disse para Eva: você vai ser uma ajudadora idônea. Essa é a maneira para traduzir uma palavra hebraica, do hebraico antigo, que segundo o Strong quer dizer ajudadora e socorrista. Socorrista. Irmãs, sabe? Vocês são socorristas. Na hora que o maridão não é o que ele tem que ser, ele precisa de um socorro. E a mulher está ali para socorrer. A mulher quer correr. Correr. E deixar o... Só correr. Só correr. E o Senhor fala, não corre não, meu irmão. Fica e socorre. Ele é fraco assim mesmo. Ele é fraco. Vou pegar o exemplo de José. Ele lida muito mal com o dinheiro. Assume as finanças aí para a casa não cair. Assume. Ele vai ficar meio bravo assim, mas assume. Socorre. Ele não tem muito juízo com dinheiro, ele é ruim de conta, ele socorre. Não fica falando mal, espiziando, coitado. Ele precisa de socorro. A função das irmãs é tão nobre. Mas o diabo coloca uma coisa nas irmãs, é reclamar. A mulher reclama. Mulher reclama. Incendeia. O cara já é fraco e a mulher reclama aí. Mas é isso. Essa é a submissão. Na hora que o homem que está no comando da missão falha, a subcomandada assume a missão e faz o que o homem não está conseguindo fazer. E precisa de muita nobreza para isso, irmãos. Precisa de muita nobreza. Não é ficar reclamando. Não reclama. Você tem poder para resolver a questão. Mas você vai precisar muito de ser humilde, ter fé e obedecer o Senhor. Amém? Vamos orar e vamos encerrar. Senhor querido, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh Senhor, como são grandes as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Ajuda-nos, Senhor, a subirmos aquela escada de Jacó, a porta do céu na terra. Senhor, não queremos viver em função da terra, queremos viver uma caminhada ascendente ao céu. Senhor, tira o nosso coração do que é terreno, tira o nosso coração do que é material e transitório, Senhor. Coloca o nosso coração no Teu chamamento. Leva-nos a sermos pessoas cheias do Espírito Santo, falando as verdades, dando graças a Deus por tudo e aprendendo a nos sujeitarmos uns aos outros, Senhor. O esposo, a esposa, os filhos, os pais, os servos, os senhores, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo,
Senhor, isso é celestial, isso não é da terra, e nós precisamos do teu socorro. Ajuda-nos, Senhor. Faça-nos conhecedores da verdade. Ajuda-nos a entrar nessa esfera sobrenatural. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos em fé, sabendo que o Senhor não falha. O Senhor é fiel em tudo que promete, em tudo que diz, mas nós temos que aprender a nos humilhar. Ajuda-nos, Senhor. Temos que aprender a ter fé. Ajuda-nos, Senhor. Temos que aprender a nos submeter e obedecer a Ti e a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Nos ensina a humildade na Tua presença, Senhor. A humildade diante de Ti. A humildade que alcança a Tua exaltação. Ajuda-nos, ó Pai. Nós Te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.